agora vocês estão me ouvindo. Pronto. Beleza. Olha só, vou repetir. Seguinte, semana passada, para quem acompanhou a live ou para quem acompanhou os vídeos gravados da live da semana passada, percebeu que minha lâmpada queimou no meio da live, então tive que trocar, acabei colocando uma lâmpada que não é compatível com o meu chroma key, então por isso vocês vão ver que vai estar bem chuviscando aqui atrás. Outro detalhe, hoje completamos um mês de podcast, né? Começamos no dia 26 de fevereiro e agora no dia 26 de março nós fechamos nosso primeiro mês de podcast, é o 5º episódio oficial. Lembrando, para quem não acompanhou ainda no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, os links estão todos aqui na descrição da live, a partir de um Linktree, tá? Dedicado ao podcast. Para você que está ouvindo isso nas plataformas digitais, muito obrigado por estar acompanhando o nosso podcast por aí, e você que está vendo o vídeo gravado, muito obrigado por acompanhar a live gravada. E gostaria de já agradecer a galera que está assistindo ao vivo aqui com a gente, até mesmo o Pedro Morelli, que está aí sempre acompanhando, sempre comentando os nossos vídeos e participando do chat. Hoje nós vamos falar sobre um filme de 2017 que está na Netflix atualmente, que é o filme do Rei Arthur, uma das versões da história do Rei Arthur, e é uma versão muito interessante, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre ela e também sobre o mito dos Cavaleiros da Távola Redonda. E hoje, novamente, nós temos a participação da Luísa. A Luísa vai aparecer para vocês agora. Boa noite, Luísa. Boa noite, gente. Luísa, ontem eu tive a oportunidade de assistir o filme. O Morelli tá dando parabéns. Obrigado, Morelli. Bom, Morelli. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o filme. Era um filme que eu queria ter assistido na época. Fiquei com um pouco de receio, porque é um filme para quem gosta muito de Idade Média, mas ao mesmo tempo é um filme que é para quem gosta muito de fantasia, né? Ele é um filme muito mais de fantasia do que de Idade Média. E para quem gosta de videogame também é legal, porque tem muitas cenas que são bonecões, que são bonecos de CG, não são atores, né? Eles digitalizaram o ator. E eu queria saber se você assistiu, acredito que tenha assistido, né? E o que você achou das impressões iniciais do filme? Primeiro a gente começa a falar do filme e a gente vai embolando a parte histórica no meio. Eu assisti pouco ontem, um pouco hoje, porque senão eu ia esquecer tudo. Mas eu achei, você falou de não ser ator o tempo todo. Eu acho que a maioria dos soldados, né, não eram atores o tempo todo. Eu achei muito legal. Os efeitos especiais foram incríveis. Eu achei, pra mim, né, que eu não sou muito fã. Então, de ver filme assim, eu gostei muito. E engloba muito parte mítica, né, do mito dos magos ali na Idade Média, né. Eu até vou falar disso depois. E tudo. E eu gosto muito das histórias do Merlin em geral, né? Eu gosto mais do Merlin do que do Arthur. Então eu achei muito maneiro. É um filme longo, eu achei bem longo. Acho que é um dos mais longos que tem 2 horas e 6 minutos. Mas, assim, em geral foi muito legal, assim, até o jeito que eles trabalharam a história e os personagens que tem nos contos originais. Personalidade que deu para cada ator ali. Eu percebi mais ou menos da mesma forma que você percebeu, apesar de ser um filme que eu não sou o público-alvo, não é um filme que me atrai muito, exatamente, bem diferente do filme que a gente falou um mês atrás, da série que a gente falou um mês atrás. Eu não era o público-alvo porque era um romance e eu não sou um cara que acompanha romances. Dessa vez, não sou o público-alvo porque eu não sou um cara que gosta muito de filme de fantasia, tão fantasia da forma que é apresentado pra gente, né? Tem a parte toda da magia, que faz parte da mitologia do Rei Arthur, né? Faz parte da mitologia. A gente vai chamar esse momento da literatura e da história medieval de ciclo arturiano. É tudo aquilo que envolve a mitologia do Rei Arthur, tudo aquilo que envolve a mitologia arturiana. E a gente pode chamar claramente como mitologia até que se prove ao contrário, né? Até onde já foi escavado, procurado em toda a Inglaterra, em toda a região da Grã-Bretanha,
não tem relatos, não tem fatos, nem artefatos que mostrem, de fato, o Rei Arthur como sendo um personagem real, né? Ele aparentemente é um personagem mitológico, e eu acho muito interessante a observação do filme nessa área mitológica. Eles trazem ali personagens, é o início do filme com aqueles elefantes gigantescos, monstruosos, né? Que no mínimo não se chama elefante, deve ter algum outro nome mais específico de magia. Para quem joga RPG vai saber melhor. Parece muito baseado em RPG, em jogos de RPG. Como você falou, a maioria dos soldados parecem bonecos, não parecem reais, mas o efeito especial não é ruim, é muito bom. Outra coisa que eu vi que eles aproveitaram bastante, os soldados do rei, todos usavam máscara de ferro, porque eles poderiam usar o mesmo dublê, o mesmo ator de ação várias vezes, se você não saberia, né, quem era. Isso eu achei interessante que eles fizeram. Isso é uma ideia do Guy Ritchie, né, que é o diretor, roteirista e produtor do filme. O cara fez tudo no filme, junto com o Job Howard e o Lionel Wingren. Mas é o Guy Ritchie que guia a coisa toda. E no filme, eu sentia um certo incômodo algumas vezes, por ter muita fantasia, por sair muito da realidade. Tudo bem que é uma história mitológica do Rei Arthur, beleza. Mas não precisava sair tão longe, não precisava ir tão longe da fantasia. Isso me incomodou um pouco. E a questão do Merlin, eu demorei uns 40 segundos para entender quem era o Merlin. Eu fiquei, por quê? Mas por que o Merlin? Eu não entendi. Quem que é essa personagem? Aí depois eu falei, nossa, é o Merlin. Pra mim, na minha cabeça, na maioria das histórias, aí a gente já pode falar, porque o filme é de 2017, na minha cabeça, na maioria das histórias, olha lá, o Pedro falou, igual os olifantes do Senhor dos Anéis. É maior do que os olifantes do Senhor dos Anéis, muito maior. São gigantescos mesmo, são gigantescos. Lembra os elefantes que a gente vê na pintura dos exércitos da Índia, da China, quando, tipo assim, tem umas fotos quando eles batem de frente com o Império Persa. Não sei se você já viu essa foto, até na classe. Uma foto deles montados, é a mesma coisa que os elefantes usam, assim. Eu até pensei que era uma referência. Mas é mais ou menos isso, Pedro, não sei se você sabe do que eu tô falando. Eles fazem muita referência à parte histórica, você vê o Coliseu tá ali aparecendo em Camelot, né? Dá pra ver o Coliseu, muita referência a Roma, né? Como se a estrutura toda de Camelot fosse da antiga Roma, né? Mas uma outra coisa que eu achei interessante é que quase todas as releituras do Rei Arthur, quase todas, nem todas aparecem a magia, mas quase todas aparecem a magia. E na maioria delas, não diria em todas, menos nesse filme, que eu não tinha visto ainda Merlin como uma mulher, né? Mas aí, eu acho que ela não é o Merlin. Ela é o Merlin. Ela é eu não achei não. Porque o Merlin tem... Dentro do Merlin tem outras duas personagens, entendeu? Que é quem ele manda. Porque eu já vi isso acontecer em outras séries. Aí eu falei, deve ser uma das... enfim, eu pensei que era tipo, enfiada, entendeu? Porque o Merlin tava quieto na dele, mas agora que você fala... se fosse uma discípula de Merlin, alguma coisa assim. É um negócio assim, porque... Mas pelo que o filme mostra, tanto que não aparece o nome dela não é falado. Pelo que eu percebi do filme. Ou o nome dela é falado em algum momento que eu não vi no filme. Não, né? Então, por isso que eu acho que fica esse mistério. Em relação dela ser o Merlin. Dela ser a Merlin, né? Porque tem até a questão da águia, né? Da ave. O Merlin tinha uma ave. Né? No desenho, a espada era a lei. Eu até fiz piada com o desenho. Quando eu divulguei o stories no Instagram, botei o Arquimedes, né? A corujinha da espada era a lei. Então, o Merlin é sempre tratado como se fosse um druida. Porque a mitologia por trás do Rei Arthur é celta. Né? E os druidas são magos, vamos dizer assim. São alquimistas do período celta, do grupo celta, né, do grupo étnico celta. Então são muito assemelhados, né, aos druidas. Lá no elenco só diz a maga. O Morelli já participando aqui mais uma vez. E isso achei bem estranho, terem colocado ela como... Né, pra gente ficar com essa pulga atrás da orelha, sendo Merlin ou não sendo Merlin. Mas é claro que eles trataram ela como Merlin. Porque na maioria das histórias que tem magia, o vilão tem sempre uma
bruxa do lado. Ou a vilã já é a bruxa, de fato, né? Que é a irmã do Rei Arthur, geralmente. Esse filme mostra muito bem quem é o vilão, né? A bruxa do vilão, no caso. É bem óbvio, acho que nos primeiros 20 minutos do filme. Nos primeiros 20? Acho que nos primeiros 5 minutos eu saquei que o irmão do rei era o vilão. Que o nariz dele começa a sangrar quando o rei vai matar o bruxo lá, dentro do elefante. A cena que ele tá no lago também. Não sei se você sabe. Sim, na cena do lago, mas já é mais pra frente. Falando logo na cena de batalha inicial. Quando vem os elefantes, que o exército do pai do Rei Arthur lá tá em volta dos elefantes. Que o pai do Rei Arthur, magicamente com a Excalibur, entra no elefante, mata o mago. Quando mata o mago lá, boladão, morre, o irmão dele, o nariz começa a sangrar. Que posteriormente vai virar o rei, né? Começa a sangrar. Falei, ficou na cara. Falei, ele vai trair o irmão, ele é o traidor. E foi o que acontece logo em seguida, né? Ele trai o irmão, depois mata a mulher, né? Pra poder conseguir conquistar o reino, né? É um sacrifício. Eu até tava conversando ontem com a minha noiva, quando a gente assistiu esse seriado, quando a gente assistiu esse filme, que o curioso é que o filme trata, mais uma vez, a magia como todos os filmes tratam a magia negra, né? Tudo na literatura, na cultura pop, trata a magia negra através do sacrifício. Então, para você cumprir uma magia de conquista, né, de proteção, de poder, de ter poder, você tem que fazer um sacrifício. E aí o sacrifício não é como a gente vê, por exemplo, em processos de magia até os dias atuais, que tem sacrifício animal. Sacrifício não precisa necessariamente ser um sacrifício humano, mas é um sacrifício pessoal, é um sacrifício de amor, né? E essa é uma história que se repete ao longo da história da humanidade. Quando eu falei de bruxaria no meu vídeo sobre Halloween ano passado, eu falei também que a bruxaria ela é milenar, ela existe na história da humanidade desde o início das civilizações. E, por exemplo, um cara que queria muito poder e foi em busca do poder foi Agamenon. Para ele conseguir conquistar Troia, ele teve que fazer um sacrifício pro oráculo, pros deuses, para poder ter o vento lá em direção à Turquia para ele conquistar Troia. O que ele fez foi matar a filha, né? Ele mata a própria filha para conseguir o sacrifício e ir em direção ao mar. Porém, quando ele volta, né, ele morre. Então, essas histórias, tipo do Rei Arthur, a história de Troia, né, a história da Guerra de Troia, elas são histórias que vão voltar na nossa vida, no nosso cotidiano, muitas e muitas vezes, né? Por isso que a história europeia, a mitologia europeia, acaba afetando a gente diretamente. Não sei se você percebeu isso, que essas histórias envolvendo o Rei Arthur estão sempre presentes, seja em novela, filme, seriado. Não, tem uma série na Netflix que chama Merlin, só Merlin. A história do Merlin mostra mais ele se descobrindo como mago. Inclusive, tem um dragão no início, não sei se você viu. Nunca vi essa série. Eu sei qual é a série, mas nunca vi. Não, no início do filme tem um dragão. Ah, tem um dragão no filme? Aparece um dragão voando. Olha, não reparei. E é um símbolo a Merlin, porque quando Merlin tá se descobrindo como mago, quem dá as dicas sobre o que vai acontecer em Camelot e etc. é um dragão. Tá. E um dragão tem um símbolo muito importante na história da Inglaterra como reino. E o dragão tem um pouco, acho que, com a mitologia escocesa ou irlandesa. É uma dessas duas. E eu vi isso, mas, assim, toda vez que você for ver filmes, séries, livros inspirados na era medieval da Europa, vai ter alguma bruxa. Vai ter sempre bruxa. A maioria das vezes é bruxa, mulher, no caso, né? Mas ela é sempre má. Ela é sempre o lado mal. Porque eu acho que é a igreja católica um pouco, né? Com esse... Então, a mitologia por trás do Arthur é católica, a mitologia. Muito católica. Foram monges que escreveram a primeira história, né? Acredito que a história é do século V, as histórias por trás do Arthur do século V, e deve ter começado, nos primeiros escritos registros que a gente tem até hoje, são do século VIII, século X. Alguns se perderam no caminho, a gente tem um registro mais legível, mais concreto, do século XII, referente ao século V. A gente tem que lembrar também que a população da Grã-Bretanha era uma população não alfabetizada, né? E ela é uma população que passa pelo fim do Império Romano, a quebra entre o Império Romano e o início da Idade Média.
Ainda mais nesse período, né, entre o século V e o século VIII, a gente tem muita quebra. A gente tem a invasão viking, a gente tem que vai ser um outro tema, né, vikings, a gente vai trabalhar mais pra frente, que eu já conversei com a pessoa que vai vir falar vikings, já conversei com essa pessoa que tá interessada em falar sobre vikings. Se você quiser participar, Luísa, a gente entra também. Mas a Aurélia pensou, até falou uma coisa comigo, Aurélia, eu vou te responder agora que eu não tinha te respondido antes. Eu tinha prometido semana passada que o podcast de hoje seria com a Baeta falando sobre Grécia. Na verdade, o podcast da Baeta vai ser semana que vem. Eu dei um tempo a mais para ela poder estudar e aproveitar que agora a gente está passando por esse feriadão forçado, né? E essa semana que passou vocês tiveram semana de teste, então eu dei um tempo a mais para ela poder estudar e a gente definir melhor um tema, para não ficar tão aberto em mitologia grega. A gente vai definir pontos da mitologia grega, até para ter um episódio 2 mais para frente sobre outros pontos da mitologia. Mas voltando à mitologia medieval do Arthur, essa história possivelmente reflete a vida de um general, de um comandante de batalhas, ligado a um dos 7 reinos da Inglaterra. A Inglaterra é dividida em vários reinos. Não é à toa que existe os escritos do Game of Thrones. Né? A história da Guerra dos Tronos, das Crônicas de Gelo e Fogo, é baseada na Inglaterra medieval. Os 7 reinos. Né? A questão da invasão do norte. A invasão do norte nada mais são do que os escoceses, do que os saxões, do que a entrada, por exemplo, e a chegada dos vikings também tem essa preocupação, né? E só que o filme e a história da Lenda do Rei Arthur, ela vai transitar entre a queda do Império Romano e o princípio da Idade Média. E aí que a gente vai encontrar, por isso que Camelot no filme traz ali o Coliseu, traz uma estrutura de cidade muito romanizada, né? E o que eu achei muito referência pro filme, toda hora que eu vi o filme, eu falei, cara, essas roupas são roupas muito ligadas. Teve gente que viu e falou, pô, é muito cara de Senhor dos Anéis. Tem muito cara de Senhor dos Anéis. Mas o Senhor dos Anéis, apesar de ser uma história medieval, o contexto todo é baseado na Segunda Guerra Mundial. Tem vários indícios ali que se baseiam na Segunda Guerra Mundial, até porque o Tolkien viveu a Segunda Guerra mais intensamente pela Inglaterra. Já a história do Rei Arthur, do filme, né, desse filme especificamente, ele se espelha muito no videogame. Eu vi muito de videogame, principalmente de The Witcher. Se você assistir a série The Witcher, você vai ver as mesmas roupas. Espera aí. Pronto, agora passou, os cachorros estão um pouco agitados. Você vai ver os mesmos tipos de roupa, os mesmos tipos de cenário. É muita inspiração em The Witcher. Se você jogar The Witcher 3 ou você for assistir a série The Witcher, você vai ver que tem muitas semelhanças. Até porque The Witcher é um bruxo que vai caçar monstros muito parecidos com os monstros que aparecem no filme, né? Eu achei muito interessante essa busca referencial de imagem que o Guy Ritchie fez em relação a esse mesmo período. Que o The Witcher é uma história que foi escrita agora no século XIX, não, século XIX, desculpa, século XX, século XXI, na Polônia. Não tem ligação nenhuma com o Rei Arthur, né? A questão do Rei Arthur é que o filme que teve em 2004, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, Luísa, o filme de 2004, ele é mais fiel à história possível do Rei Arthur, né? Mais fiel ao momento histórico possível do Rei Arthur do que essa. A ideia de que o Rei Arthur seja o primeiro rei da Inglaterra, né? É aquele que unificou os 7 reinos e se transformou no grande rei da Inglaterra. Se utilizando de magia, né? Se utilizando desses magos, dessas bruxas, a irmã traindo ele, o Lancelot traindo ele, a busca pelo Santo Graal, e que é muito interessante. Eu comecei falando sobre a mitologia arturiana, que tem ligação com a Igreja Católica, que foram os monges que criaram. Mas ao mesmo tempo tem magia, tem bruxo. Mas repare que a bruxa é sempre a inimiga, que é a Morgana, né? Geralmente nas histórias é a irmã dele, a Morgana, que é a inimiga, né? E tem outras figuras que vão aparecendo na história mitológica do Arthur. E você viu quantos cavaleiros da Távola Redonda existiam? Eu já vi séries, já li livros que iam de 12, que eram 12. Todo mundo conhece com 12, acho que no desenho é 12. Mas, pelo que eu vi, tem alguns relatos de alguns contos que vão até 150 cavaleiros, né? Mas ali eu contei 12, a série. São 12, são 12 cavaleiros. Eu também vi essa pesquisa e vi que chegam a 150, que eu acho uma loucura.
né? Que Eu não duvido, porque quando você vê o filme, você vê que ele tinha muitos aliados. E imagino eu que depois, só do pessoal que ajudou ele, acho que são 6. Mais os barões, porque se você pegar realmente, eu pesquisei aqui, fazem uma ligação entre o rei Arthur da lenda e um rei Arthur que existiu. Depois eu vou falar sobre isso. Mas ele teria que ter o apoio dos barões. É igual quando a gente fala do Ricardo Coração de Leão, do João, sabe? Ele tem que ter o apoio dos barões para conseguir tornar a Inglaterra um só, né? Tornar aquilo um só. Então penso eu que faz sentido ter mais de 12, né? Faz sentido, mas quando a gente pensa na Távola Redonda, parece que é algo menor, né? Parece que é uma estrutura de organização menor, parece que é um conselho. Até que no início do filme mostra que o pai dele tinha um conselho em formato de mesa tradicional, mesa de jantar retangular, né? Que até alguns deles vão ser cavaleiros do Arthur, né? E uma outra coisa curiosa que eu percebi, que eu não tinha percebido ainda na história do Arthur, é que muitos dos seus cavaleiros têm filhos que vão se tornar cavaleiros, né? O próprio Lancelot é pai de outros 2 cavaleiros, é pai de 2 cavaleiros e avô de um outro cavaleiro, que é o mais importante para Arthur, que se sentava numa cadeira que poderia ser considerada a cadeira maldita. Sir Galahad. Isso, o Galahad. Que muito possivelmente não só era um dos melhores amigos dele, mas também era quem ele esperava, tinha esperança de ser o próximo rei da Inglaterra. Né? Algumas histórias do Arthur trazem ele como um herdeiro duvidoso que tira a espada da pedra. Outros não citam tanto a Excalibur. Esse filme fala muito sobre a Excalibur e volta àquela história do príncipe que foi expulso do castelo, o príncipe que está morando nas ruas, né, e vai em busca da retirada da espada da pedra. E interessante também que no filme mostra que a pedra era o próprio pai dele, né? Que o próprio pai joga a espada em si. Porque quando eu vi o negócio da espada, eu falei, gente, mas em momento algum ele mostrou essa espada. E mais pro final do filme mostra pra gente onde foi colocada essa espada. E vem aquela história de superação, que é uma história de superação que todo mundo gosta de assistir. Né? O menino que foi expulso do castelo pelo tio, pobre, passa por inúmeras dificuldades, que até mostra cenas mais pesadas, né? Ele vai trabalhar num bordel, ele vai sofrer na mão de um monte de gente e vai chegar a encontrar a espada, né? Sem querer, ele acaba retirando a espada da pedra. Em algumas histórias, ele, por querer, vai tirar a espada da pedra, né? E nunca deixavam, ele vai tirar. Nessa história, ele, sem querer, obrigatoriamente, sem querer, ele vai ser obrigado a tirar a espada da pedra. E tem um personagem muito, muito impressionante nessa história, que é o personagem que dá a ordem para matá-lo. E dá a ordem para que ele possa tirar a espada da pedra com as 2 mãos. Você vê esse personagem? É um cavaleiro negro. Sim. Que, por um acaso, é o David Beckham, o jogador de futebol. David Beckham. Você não percebeu que era ele? Eu não sei futebol, só sei basquete. O David Beckham, famosíssimo David Beckham, gente. Um dos maiores jogadores de futebol da história. Ele é Sir da Rainha Elizabeth II. Ele é casado com uma das ex-Spice Girls. A mulher dele é ex-Spice Girl. Não sei por que cargas d'água botaram ele ali. Conheço a esposa. Então, Vitória, né? A Victoria, Não sei por que ele tava ali. Quando eu bati, eu falei, gente, mas é o David Beckham. Não é possível. O que ele tá fazendo ali? Ele é cavaleiro da Rainha Elizabeth. No final aparece David Beckham. Nos créditos lá. Ele é o cara que fala pra ele pegar a espada com as 2 mãos e depois dar ordem pra matá-lo quando ele tira a espada da pedra. Lá no filme, claro, né? Mas a estrutura toda por trás da história do Rei Arthur, em momento algum, nos textos oficiais, né, nos textos que foram escritos só no meio da Idade Média, nesse período da Alta para Baixa Idade Média, porque a história do Rei Arthur é a famosa Alta Idade Média, aquela Idade Média da quebra do Império Romano para o princípio da Idade Média, que é aquela que a gente mais gosta de ver. A Baixa Idade Média é aquela que tem muita pobreza, muita morte, tem várias pestes e a peste negra no final dela. Essa Alta Idade Média traz pra gente características muito semelhantes ao Império Romano. Então por isso que eu falei que o filme de 2004 pode ser mais fiel à história do Rei Arthur do que o filme atual. Porque no filme de 2004, o Arthur não era rei. Ele era um comandante militar romano que tinha sua tropa de soldados, e todos eles ali
são aqueles caras da Távola Redonda. A gente pode falar desse filme num outro momento. Eu gostei desse filme na época, mas também em 2004, né? Vai aí quase os seus 20 anos. Mas lá atrás, em 2004, quando eu assisti, tinha um jogo para Play 2. Eu jogava muito esse jogo no Play 2, foi um dos jogos que eu mais joguei na época, e foi um dos melhores jogos que já saíram de cinema para videogame. E você era um soldado romano, um general romano, com soldados romanos, meio bárbaros, meio romanos, né? Eles são uma mistura, e você tem que conter o avanço dos bretões após a muralha de Adriano. A muralha de Adriano que dividia a Inglaterra com a Escócia. Então você lutava contra os bárbaros. É muito possivelmente essa a trajetória do rei Arthur. Ele é só um comandante militar romano, ou nesse período final do Império Romano, que depois vai trabalhar para um dos 7 reinos que disputavam ali a Inglaterra. E aí ele vai ser o responsável por unificar, como soldado, né, essa Inglaterra, mas em momento algum, oficialmente, ele é tratado como rei. Ele é tratado como um herói, como um ser muito importante, como um personagem fundamental para a unificação. O Arthur ele aparece em várias histórias de várias batalhas. Só que a gente vai encontrar vestígios arqueológicos de quase todo mundo que estava vivo naquela época. E o Arthur nunca aparece. Ele morre em batalha, inclusive. Ele chega a morrer em batalha. Assim como o Ricardo, Coração de Leão, morre em batalha. Só que não sabemos o que pode ter acontecido também, né? Os rituais celtas, né? Porque ele tinha uma ligação muito forte com os celtas. Apesar de ser um general romano, a gente está falando do fim do Império Romano, já tinha muita mistura. E os celtas ocupavam a Grã-Bretanha, a Irlanda, a França, boa parte do centro da Espanha e de Portugal. Então ele possivelmente era dessa região. Mas ele nem era um cara, pelo que temos de relatos, ele também não era um cara muito alvo, nem muito louro, como apresenta nesse filme que a gente está debatendo aqui. Não sei se você chegou a pesquisar mais profundamente sobre a origem desse cara, do Arthur em si. Eu pesquisei o mito medieval em si e sobre a Távola Redonda e pesquisei sobre o Arthur Tudor. Não sei se você sabe o que eu tô falando. Tudor, da família Tudor, lá do Henrique VIII. Então, aí, quando a gente fala do Arthur Tudor, a gente fala de, tipo assim, o Arthur Tudor, ele nasce como a grande esperança do símbolo, ele foi o símbolo do fim da Guerra das Duas Rosas, né? Porque ele foi o herdeiro do Henrique VII, que era da casa de Lancaster, e da Isabel de York. Foi quando acaba a Guerra das Duas Rosas. Então, tipo assim, eu pesquisei sobre ele, porque aí, deixa eu ver aqui, porque essa parte eu não vejo. Genealogistas reais, eles traçaram a linhagem até os primeiros governantes ingleses, assim, sabe? E eles o que se sabia era que o Henrique nomeou ele de Arthur. E, tipo assim, e aí nisso descobriram que a Camelot seria Winchester na época. Tá. Então, isso é uma teoria, entendeu? Tanto que a Isabel de York deu à luz ao Arthur Tudor numa capela que ficava em Winchester. Eu não sabia disso. Porque o Henrique Tudor, que é o Henrique VII, ele vai se transformar rei da Inglaterra porque ele derrota o né? Na última batalha da Guerra das Rosas. Eu não sabia disso. Aí eu trouxe aqui, porque eu achei muito legal. Eu sabia disso. Eles têm esse nome, né, o Arthur, e depois o pessoal, depois das pesquisas que eu fiz, eu fui tentar entender por que o nome Arthur é tão forte, né, na Inglaterra. É um nome ainda muito usado na Inglaterra, exatamente por causa da lenda do rei Arthur, né, a lenda do Arthur, que vai depois ser usada aí nas Duas Rosas para a unificação da Inglaterra. E não sei por que a família real atual não tem um Arthur, né? Mas parece que eles estão muito confortáveis na posição que eles estão, que eles não precisam de um Arthur, né?
Eles estão precisando agora de um Arthur que eles começaram a ruir. Eles precisam de um Arthur com urgência. E eu vi sobre o nome Arthur. O nome Arthur ele pode vir de Arturo, do nome em latim, e muitas vezes ele é tratado como Arturo, ou ele pode vir como Arthur, né, com acento no U e sem o H, que é o nome dele em celta. Então, o Arthur Tudor era sem H. Então, o nome dele já é baseado no celta. Exatamente para mostrar pra gente que essa história mitológica do rei Arthur, ela é uma mistura exatamente dessas duas etnias. Dos romanos em decadência, dos celtas sob dominação, e o próprio filme traz pra gente já uma mistura muito louca. Lógico, tem a cota de Hollywood, que eu acho completamente sem noção a cota de Hollywood, que eles põem os personagens sem pé nem cabeça, como aquele personagem de Kung Fu, que treinando os gladiadores no Ludus. O treinador do Ludus me perguntando por que tem ele aqui? Ele devia estar no outro lado do mundo nessa época. Por que tem um chinês treinando Kung Fu num Ludus no meio de Camelot? E você vê que ele é imortal. Você reparou que ele é imortal? Porque quando o Arthur chega, criança, ele já era um homem adulto. Quando o Arthur se torna um adulto, ele continua sendo um homem adulto. Ele não envelheceu. Ele foi um personagem que não envelhece. Ele teve o mesmo princípio. Por que eles usaram esse personagem? Eles poderiam ter feito qualquer outro personagem. Até mesmo poderia ter colocado um personagem negro ali pra fazer o treinador do Ludus. Não precisava ser um chinês. Parece que, sabe quando você assiste aqueles filmes que tem, normalmente é um reino da Ásia brigando com outro, e aí você chega no monastério e eles estão treinando? Uhum. Falei, gente, o que você tá fazendo aqui? Eu entendi a posição dessa cena porque tinha mostrado o Coliseu antes. Tinha mostrado, na verdade, uma arena, um anfiteatro antes, quebrado, muito semelhante ao Coliseu. Depois, quando mostrou os caras treinando, eu falei, tá, então isso é uma escola de gladiadores. Aí mostrou um chinês treinando. Eu falei, pô, mas por que eles estão treinando Kung Fu? Tinha um. Se fosse vários, eu entendia, entendeu? Era um só. Você podia pensar, é um núcleo asiático dentro de Camelot. Camelot tem um comércio muito grande com a China, a ponto de ter um núcleo de Kung Fu. Mas não faz o menor sentido ter um dojo no meio do lugar. E esses personagens incomodam de vez em quando. Assim. Tipo, você olha e fala, pra quê? Por quê? É porque precisa ter a cota de Hollywood? Não faz o menor sentido. Botava alguém da corte relacionando com um comerciante chinês. Botava um comerciante chinês. Não precisava ser o cara do Kung Fu. Não faz sentido. E todo mundo vestido a caráter, né? Parecia até que era oficial do exército. Sei lá. Uma outra coisa que eu achei curiosa no filme, que é uma crítica em relação ao filme, é que tanto o rei, que o nome dele ninguém se importa, quanto o Arthur... O nome do rei é Uther. É Uther Pendragon. É o Pendragon. No mito, a família é Pendragon. Só o tio que não tem. É incrível, mas o tio não é Pendragon. Nas séries é Pendragon o nome. Que inclusive tem uma teoria que diz que era uma família importante na época que a Inglaterra nos Sete Reinos, né? Eles eram os Lannisters, mais ou menos. Os Lannisters de Game of Thrones. E Pendragon é um nome que não é em inglês, eu acho que é em escocês? Não sei. Escocês ou irlandês? Tem uma referência a essas duas regiões também. Mas eu sei que no filme mostra pra gente essa relação com outras etnias. Quando, logo na vida adulta, no início da vida adulta, acho muito interessante também, vale elogiar o filme que eles conseguem fazer a transferência da infância até a vida adulta de forma acelerada, sem deixar a gente naquele salto, né, naquele salto bíblico da infância para a vida adulta, sem explicar o meio do caminho, né? Do nascimento à vida adulta, sem explicar o meio do caminho. Eu vou chamar isso de salto bíblico, porque a Bíblia faz isso com a história de Jesus. Ele sai do nascimento e de repente ele já está adulto. Mas o filme ele traz pra gente uma relação muito legal para entender. Eu não sei se o Morani falou do que eu tava falando agora, porque agora que eu li a mensagem dele. Mas há uma relação muito legal em ver o crescimento do Arthur. E por tudo que ele passou. Passa muito rapidinho no filme, mas a gente consegue entender que ele passa por várias situações, ele vê coisas muito ruins, ele passa por coisas muito ruins, ele trabalha e vive num bordel, até chegar na vida adulta, né? Que de repente ele é um molequinho
um jovem que começa a formar sua gangue, né? Sua gangue de rua, seu grupo de paderno na rua. De repente ele já tá mais velho, mais adulto. Mas é nesse ponto da vida adulta que a gente vai ver um grupo de personagens que a princípio parece um bando de personagem qualquer, depois você entende que são muito mais poderosos do que o próprio reino da Inglaterra, que são os vikings, né? Não sei se você chegou a ver entender que os vikings estavam cercando a Inglaterra. Eles mantinham a Inglaterra sob cerco. Tá muito igual a gente vê nos relatos históricos. Começam nas cidades pequenas, cidades portuárias, que eram como eles conseguiam acessar mais fácil, cidades muito afastadas. Uma coisa que você falou, que foi da gangue de rua, né? Isso é uma coisa que você vê muito, não só na Inglaterra, mas na Alta Idade Média de toda a Europa. Ver muita gangue de rua me lembrou até Robin Hood. Tô noção, como é que eu viajei vendo esse filme? Daquela ganguezinha, sabe? Que vai atacando um, roubando o outro, e etc. Eu achei muito legal que faz essa referência às gangues que surgiram também nessa época, né? Começavam com crianças que roubavam e davam para adultos, ou crianças que não tinham pais, como ele, né? Que eram órfãos. E ali elas começavam e se tornavam grupos procurados pelo rei. Aí eu lembrei de Robin Hood de novo quando eu pensei nisso. Mas assim, me lembrou muito Robin Hood, o filme todo, pra ser bem sincero. Parece muito também. Mas não sei se você reparou, não sei o que tem na humanidade, não sei o que é. Alguém da psicologia vai tentar explicar, porque os melhores personagens das melhores histórias são órfãos. Já percebeu esse detalhe? Mas eu tenho a teoria de porque eu não sei, tem muito essa história da superação. Todo texto, assim, de medievo, tem um nome específico, um tipo literário desse tipo de história, que eu esqueci. Mas todos eles é como se fosse uma história de superação. É o órfão que não tinha nada e virou rei. Isso. É uma meritocracia da vida. Entendeu? O cara não veio do nada, ou ele era filho do rei perdido, ou ele era descendente de não sei quem. E tipo assim, parece que é pra ter essa ideia de que você pode ser o que você quiser em plena Idade Média. Ou você é um semideus, ou você é filho do próprio Deus, né? Essas histórias, elas se repetem muito na história da humanidade. A gente pode pegar Hércules, né? Um menino órfão abandonado, e colocaram uma cobra para matá-lo logo no seu nascimento. Ele mata a cobra, né? É o primeiro trabalho de Hércules, quando ele mata a cobra, ainda bebê. Filho de Zeus com a mulher de um fazendeiro. Então, um casal de fazendeiros velhos cuidam dele. A história do próprio Superman, né? É muito semelhante à história de Hércules. Heracles, né? Não Hércules, Heracles. Depois de completar os 12 trabalhos, provar o seu valor, ele ascende como Hércules em Roma, sendo o primeiro rei de Roma. Rei não, como o primeiro deus de Roma, né? Sendo ali reconhecido. E ele é filho do grande rei dos reis, que é Zeus, dos gregos, né? A gente tem a própria história de Jesus, uma criança que nasce numa manjedoura no meio do deserto, de um casal extremamente pobre, mas é filho de um deus, é filho do deus hebreu. A gente vai ter histórias, como eu falei, do Superman, a história do Batman, né? O assassinato dos pais na sua frente, a cidade de Gotham, que a gente pode traduzir como sendo cidade do Rio de Janeiro, né? Que só falta ter o Coringa. A história do filme lembra muito Batman, né? Esse processo de superação dele parece muito Batman, até porque ele viu a morte dos pais, né? Ele vê a morte dos pais. A gente tem outras histórias. Robin Hood não tem história sobre a família. Ele não tem família. É outro órfão. Harry Potter é outro órfão, né? Então, muitos personagens têm essa estrutura de serem órfãos pra gente sentir uma pena desse personagem por ele não ter uma estrutura familiar e ver que é um personagem que consegue se superar. Luke Skywalker, ó, é a famosa jornada do herói, Morelli. Jornada do Herói, que é algo muito falado por quem escreve romances, quem escreve aventura, o pessoal da literatura trabalha muito sobre a Jornada do Herói. O Percy Jackson também, a diferença é que ele tinha uma mãe. Sim. A mãe sabia quem era, mas não tinha contato de quem ele era filho de Poseidon. Sim, tem o Percy Jackson ainda tinha uma mãe, né? Ainda tinha alguém. O Peter Parker também não tem ninguém, né? Ainda perde o tio ainda, por culpa dele mesmo, mas ainda perde o tio, né? Então, são personagens que a gente tem um certo carisma por eles,
porque eles vão mostrar exatamente esse processo da história de superação, de que conseguem se construir, conseguem amadurecer, conseguem se colocar na responsabilidade, mesmo sem ter uma referência de um adulto ou de uma família dentro de casa para acolher, né, para poder ajudar nas dificuldades, acolher nos fracassos, incentivar no sucesso, né, e eles acabam se superando. E a maioria desses personagens estão colados em grupos de amigos. A maioria desses personagens tem grupos de amigos ou personagens que a gente vai chamar de sidekicks, aqueles personagens laterais, né, que podem ser usados como amigos ou parceiros, né? E o Arthur, ele conseguiu atingir o topo. Ele bateu 150 parceiros, né? Óbvio que tem aqueles 12 fundamentais, mas a história base do Arthur, além de lembrar um pouco a história do meu Deus, o que você falou aí agora? Do Robin Hood? Não, do Robin Hood, que você tinha falado antes. Ah, do Robin Hood, é. Isso. Além de ter lembrado um pouco a história do Robin Hood, Daenerys é órfã também, tem toda uma história de superação, né? O Jon Snow também é órfão, tem toda uma história de superação, apesar de eu detestar o personagem e o ator, mas acho péssima a história dele. Mas realmente, é porque eu acho que foi uma história muito boba, muito básica. Mas merecia mais o personagem. E a série também merecia mais. Mas falando do filme ainda, da história do Arthur, o Arthur ele ainda tem outras histórias por trás. Por isso que a gente chama de ciclo arturiano, né? Tem vários outros personagens, várias outras histórias. A traição de Lancelot, né? Que é muito, muito, muito cruel pra história. E vai ser repetida em muita novela da Globo. Você pode pegar várias novelas da Globo que você vai ver a história se repetindo. Tanto a história da Ilíada e Odisseia, quanto a história do Robin Hood, quanto a história do Rei Arthur, elas se repetem muito na literatura, no cinema, nos quadrinhos, elas vão tendo releituras. Basta a gente observar que a gente tem os dois personagens milionários na DC, né, que são da Liga da Justiça. Um é baseado basicamente no Rei Arthur, que é o Batman. E o outro é baseado no Robin Hood, que é o Arqueiro Verde. Então, baseado não, né? É um Robin Hood moderno, é a cópia do Robin Hood, né? Só que a diferença é que ele é milionário. O Robin Hood não era. O Robin Hood era um soldado do Ricardo Coração de Leão, né? É só essa diferença, mas o resto é muito parecido, né? E você reparou algumas outras semelhanças? O Morelli já tinha passado aqui no chat, você viu algumas outras coisas assim que podem ter gerado fascínio pro Arthur? Eu não sei, eu acho que também. Eu gosto muito de história, então eu leio muito. Ele lembra muito os reis que foram tipo o Ricardo Coração de Leão. É um ótimo exemplo, eu gosto muito do Ricardo. Que era um líder nato, que é tipo assim. Como dizer isso? Tem aquela história, aquele jeito de que vai. Aquele jeito, sabe? De. Você fala. É o rei, sabe? Uhum. Acho que a figura dele também é um cara que lembra muito um rei inglês, desculpa, mas é muito a cara de um rei inglês. Né? O corte de cabelo, o olho, o pé todo. Mas acho que também tem a questão de que ele é um cara que luta e que rouba muita gente, mas que você vê que ele cuida das mulheres que criaram ele. Eu acho que isso também cativa muito a gente, sabe? Uhum. Você vê que ele protege os dele e que cuida das mulheres. Naquela cena, né? Que ele vai lá e dá o dinheiro pra moça que recolheu ele do barco, né? Que ela tá deitada na cama machucada. Acho que ela apanhou, né? Foi um negócio assim. Ela apanhou dos vikings. É. E ele vai lá pegar e o dinheiro dela. dos vikings pra poder pagar ela. Ele vai lá e cuida dela e das mulheres que estão no bordel. Ele tem um respeito por elas. Tem admiração, porque elas criaram ele. Então acho que isso também cria nossa, esse cara é legal e tudo. Entendeu? E o deboche, ele é muito debochado também. E que eu acho legal. Ele é irônico, é debochado, então acho que tem esse pacote todo, né? O Lancelot traiu o Arthur pra ficar com a Guinevere? Sim. Lancelot traiu Não, eles não ficaram juntos. Ele se apaixonou pela Guinevere. Mas a crise toda é essa, né? Que ele se apaixona, o melhor amigo se apaixona
E aí, já dizia Roberto Carlos, né? Ele vai amar loucamente a namoradinha do amigo dele. Né? O Roberto Carlos já tem essa música do Roberto Carlos. Não sei se você já teve a oportunidade de escutar essa porcaria dessa música. É uma música muito ruim. Mas Você a pior parte é isso. Mas é porque a história do Lancelot tá ali, na música do Roberto Carlos. Dos anos 70, tá ali de novo. Oi? Eu ia falar pro Morelli que se o Morelli já achou isso intrigante, é que você não sabe que a Morgana tentou dormir com o Arthur umas 2 vezes, né? Já nas histórias e não consegue. Aí fica no triângulo amoroso. Lembrando, Morelli. Com a Morgana e depois entra o Lancelot meio, fica ótimo. Lembrando, Morelli, que Morgana é irmã dele, tá? Exatamente. E que em muitas histórias ela é a vilã da história, porque ela é uma bruxa. Existem outros personagens dessas histórias. A Guinevere é uma delas. É que é a dama perfeita. É a princesa que tem que ser salva do castelo. E o Tarik é a irmã dele. E a Guinevere, ela é cantada e ela é traçada em várias histórias, em vários cantos de diversos menestréis, mas não é menestréis, a gente chama de bardos, né? Vários bardos da Idade Média, assim como tem lá no The Witcher, né? A gente vai encontrar o bardo que perturba ele a vida inteira dele. Na história do Rei Arthur vai ser cantada muitas vezes, vai ser contada, passada de pessoa para pessoa, mas também vai ser cantada inúmeras vezes. Assim como as histórias da Ilíada e da Odisseia, antes de serem escritas na Grécia Antiga, assim como as histórias que compõem os livros da Bíblia, foram todas faladas, cantadas, passadas de pai para filho, de geração em geração, até serem compiladas num livro. Assim como as histórias... Oi? Don Quixote também é assim. Don Quixote também é assim. A gente vai ver algumas histórias na humanidade que são desse formato. Vão sendo contadas. De pai para filho a gente vai chamar isso de história oral. E esse processo depois vai ser escrito. Os monges copistas começam a escrever. A gente não sabe exatamente alguns termos, por exemplo, porque alguns monges, como tudo era copiado à mão, alguns monges tinham letras horrorosas que a gente não conseguia entender. Mas falando da Guinevere, não é a namorada do Mario Bros. Pergunta maravilhosa, Morelli. A Guinevere ela é uma das inspirações para Peach, que é a princesa do Mario Bros. Ela não é a namorada do Mario Bros. Ela é a princesa que o Mario tem que salvar. Nossa! Eu quase morri aqui. Eu falei, mas não é a Peach? Mas existe uma música muito psicodélica, de um cara chamado Rick Wakeman. É um cara velho. Pra quem aí tem os seus já 60 anos de idade, já vai saber quem é Rick Wakeman. Pra quem não é velho assim, ou viveu com alguém velho assim que já passou, eu tenho um DVD com esse show, um show dedicado a Guinevere, que é o show da Viagem ao Centro da Terra, que sei lá por que tem uma música que chama Guinevere, que é em homenagem à história do Rei Arthur. Mas também tem uma outra cantora que canta só música medieval, só canta temas medievais, que é a Lorena McKennitt, que ela tem músicas lindas. Nossa, as músicas são lindas. Ela se veste como se ela estivesse na Idade Média. Os instrumentos são medievais. Morelli, o Mario é um personagem. Aparentemente ele gosta da Peach. Aparentemente a Peach gosta dele. Mas nunca foi oficializado que eles são namorados. Entendeu? A gente pode um dia falar de Mario por aqui. Pra falar de história dos videogames. Mas... E essa relação do Mario com a questão do castelo, que gerou muito problema depois em colocar a mulher só como sendo aquela que tem que ser resgatada. A gente fala disso em um outro tema, um outro tópico, beleza? O que eu ia falar aqui agora, antes de ser interrompido pelo Morelli com essa pergunta maravilhosa, o negócio é que a Lorena McKennitt escreveu uma música sobre a Lady Ashelot. A Lady Ashelot é uma dessas personagens que estão no meio desse triângulo amoroso, dessa confusão, né, feita entre o Lancelot e o Arthur. E é linda a música é de chorar. Se você entende inglês, procura no Spotify, na Amazon Music, Lady Ashelot, da Lorena McKennitt. Ela é canadense, ela já fez show no Brasil há alguns anos atrás. Ah, entendi. O romance do Mario com a Peach tá por baixo dos panos ainda. Entendi. Tá meio disfarçada, a Nintendo não quer revelar. Tá.
Bom, e aí, além de todas essas histórias, tem a Dama do Lago, que ela aparece no filme. Você viu a Dama do Lago no filme? Que é uma cena que, pra quem não conhece nada da história do Rei Arthur, entendeu absolutamente nada, né? É quando parece que tudo está perdido. Ele arremessa a espada dentro de um lago, cai de cara no barro e surge uma mulher que muita gente estava pensando que poderia ser a própria Excalibur, né? E você já conhecia a Dama do Lago, Luísa? Alô, Luísa? Estou te vendo, só não estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo. Eu conhecia, mas é porque eu já vi muitas séries. Uhum. Eu já li alguns contos. Os que são não traduzidos, são resumidos. Mas eu só conheci porque eu já tinha visto mais. Eu conheço mais Merlin do que lendo do Rei Arthur em si. E ela é citada no coisa no Merlin. A história da Dama do Lago. A Dama do Lago é mais um personagem mitológico que vai ser repetido em vários momentos, né? A Mulher do Lago, a Dama do Lago, a Alma do Lago, a Pessoa do Lago, o Lago Assombrado, né? Os monstros do lago. Sempre tem um lago que tem alguma entidade, né? Que tem algum ser mitológico. E a Dama do Lago não é diferente, ela é desse mesmo período, a história mitológica dela também vai aparecer. Dizem que ela que é a formadora da Excalibur, é ela que vai enfeitiçar a Excalibur, né, para a geração da família de Arthur. E ele vai devolver. No final, tem um dos cavaleiros de Arthur que devolve a espada pro lago. Após a morte de Arthur, um dos seus cavaleiros mais fiéis não é o neto de Lancelot. Se eu não me engano, é o sobrinho do Arthur, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que devolve a espada para a Dama do Lago, entrega de volta para ela, porque não tinha mais ninguém digno na Inglaterra que pudesse portar a espada. Que Arthur não deixa herdeiros, né? Era o Stan Gawain. É um nome desse aí mesmo. É um nome, acho que irlandês. Tem uns nomes muito esquisitos. Um tio dele é também cavaleiro, esse sobrinho. Mas a grande questão da história toda por trás de Rei Arthur é a unificação da Inglaterra, a magia por trás de Merlin e a traição em relação a Lancelot e a Guinevere, né? Esses são os tópicos principais da história de Arthur. E o filme não trata da Távola Redonda, não trata de Lancelot, não fala Lancelot não aparece em momento algum, não trata da Guinevere também não aparece em momento. Quando a mulher aparece no filme, eu falei, é a Guinevere que salvou ele. Aí quando eu vi que era magia, eu falei, não é a Guinevere, né? Não é a Guinevere. Ela é maga, a Guinevere não é maga. Eu falei, então deve ser a Morgana. O que eu achei estranho, porque normalmente são poucos filmes que não tratam esse lado romântico, né? Que tem as relações amorosas. E não teve nenhuma relação amorosa, exatamente. Nem com a irmã e nem com a Guinevere. Nenhuma das duas aparece. Pedro... A irmã ajudou ele, né? A pior parte é que a irmã ajudou ele. Aqui a gente vai ter, o Morelli lembrou que em algumas versões é o Merlin que vai forjar a espada, né? É o Merlin que vai não só forjar a espada, mas como fincar a espada em algumas versões. O Merlin, pelo que eu sei, assim, o que é mais conhecido é que o Merlin trabalhou com o Pendragon, né? Que é o pai. E ele que apresenta, e depois quando o Uther morre, que o Uther morre em batalha, não sei qual, nem sei como, o Merlin que fica pra guiar o Arthur, porque o Arthur era muito criança. Muito criança. Então, eu acho que é por causa disso também. Mas, aí acho que é isso. A gente tá começando a se encaminhar pro tempo final de live, porque já atingimos 1 hora e 2 minutos aqui ao vivo. E nessa história toda apresentada no filme, eu gostei, o filme é bom, o filme é legal, tá? Pelo que eu vi de IMDb, Rotten Tomatoes e até no Google quando mostra pra gente, a média do filme é de 86%, tá?
Eu posso até entrar no Rotten Tomatoes agora e falar exatamente para vocês, é porque no meu roteiro original não tem lá a medida 100%. Tem um filme do Lancelot. Vai lá, Morelli, manda sua pergunta. Esse momento final é o momento para fazer perguntas, pra gente fazer o fechamento da nossa live. Olha, vou confessar para você. Não assisti o filme do Lancelot. Rotten Tomatoes, tá? No Rotten Tomatoes, esse filme ele tem uma média. Caramba! No Google a média maior? Ah, tá. É porque eu li errado, ó. No Rotten Tomatoes, nos cinemas, esse filme teve aí uma média de 80%. Tá? No streaming, ele tem uma média de 72%. E na televisão ele chega a uma média de 95%. Caraca! Mas a audiência média dele aí é de 69% no Rotten Tomatoes. No MDB... Vamos lá, tem mais pergunta? Não tem mais pergunta, beleza. Ó, Luísa, tem considerações finais a fazer? Sobre o filme e sobre a lenda, né? Porque a gente pode trazer outros filmes e outros tópicos sobre essa lenda mais pra frente. Eu acho que a lenda, assim, eu até pesquisei mais sobre a Tábua Redonda aqui, eu anotei algumas coisas, mas enfim, sobre quem era cada um dos cavaleiros, dos cavaleiros. Mas assim, acho que o filme é um filme interessante. Eu que gosto de histórias de mito, foi um filme meio maçante pra mim em alguns momentos. Mas, tipo, quem gosta dessa parte de fantasia e tal, é um filme que é muito, tipo, místico, mas tem muito sangue também, o que é legal. Pra quem gosta de sangue, porradaria, vai gostar. Tem muito sangue, tem porradaria, vai aparecer cena de nudez, né? Não é um filme pra criança também, não. É um filme mais pesadinho. Baseado bastante... É 14, é 12. Não, e baseado bastante em Game of Thrones. Tanto que é tão baseado em Game of Thrones que o Mindinho do Game of Thrones é um dos Cavaleiros da Tábua Redonda. O que é legal sobre a relação do Arthur com o Lancelot é que os dois filhos do Lancelot, o Lancelot tem 2 filhos, um deles é o Sir Galahad e o outro é o Sir Gawain. Então os 2 filhos dele, eles ficam contra o próprio pai, porque eles são leais a Arthur, tanto que o Galahad é o único que senta no assento perigoso, né? Isso, o assento perigoso. E o que é legal é que muitos da época do Uther, porque tem mitos que falam que a Tábua Redonda já existia na época do Uther, e quando o Uther morre, ela some. E aí depois que o Merlin protege ela das guerras, e depois ele apresenta ela para Arthur. É exatamente isso. E aí nisso muitos morreram, e o único que senta ali é o Galahad, que eu achei incrível. Mas pra quem gosta desse tipo de filme, vai gostar. É um filme maçante, pra mim, pelo menos, que não costumo ver. É um filme comprido, eu admito que, assim, foi bem... Tinha hora que eu parava, assim, pra tentar também... Porque é muita informação ao mesmo tempo, eu senti que você é muito bombardeado de informação o tempo todo. E eu senti que o filme ficou meio incompleto no final, sabe? Tipo, tá, o que era a moça, entendeu? O que vai acontecer com a moça agora? Ficou faltando explicar que era a moça, ficou faltando formar a Tábua Redonda, tanto que ela termina incompleta, mas eu acho que isso é jogadinha de Hollywood pra fazer uma segunda parte. Tanto que o filme tem um subtítulo, né? A Lenda da Espada. O próximo seria a Lenda do Arthur, provavelmente. Eles deviam estar preparando um segundo filme. Também. Oi? Pode ser do Santo Graal também. Pode ser também sobre a história do Santo Graal. E aí era aquela questão que a gente tinha falado. Apesar de magia, apesar de toda a questão medieval, a igreja ainda traz na estrutura de escrita da lenda do Rei Arthur a busca pelo Santo Graal, né? E alguns cavaleiros morrem no caminho, outros conseguem, e de acordo com essa lenda, é Arthur e os cavaleiros que conseguem recuperar o Santo Graal, e por isso eles têm mais poder ainda, né? Antes um poder ligado à magia, agora ligado ao cristianismo. E aí, com que Galahad que acha o Santo Graal, que resgata o Santo Graal, e que depois entra a questão dos Templários, que é uma relação também que eu fiz na minha cabeça, não me pergunto por quê, mas me lembrou muito dos Templários. Porque se você olhar os uniformes dos 12 cavaleiros, é a mesma coisa. É o mesmo tipo. Não sei se você já viu outros filmes sobre Arthur e a Tábua Redonda. É igualzinho. A Excalibur em si, você olha e parece
a espada do Exército da Cruzada, por exemplo. Que é aquela espada em cruz, né? Que fala. Eu achei muito legal também essa referência. E o filme e a maioria das histórias sobre o Rei Arthur esquecem que ele é do século V, VI, VII, né? E que essas armaduras, essas espadas, não são dessa época. Elas são depois do século X. Elas são do ano 1100, 1200, quando começam as cruzadas lá no século XIV, no século XIII. O Arthur, como eu falei, lá do primeiro filme de 2004, ele é mais romano. Esse Arthur, apesar de ter muito medievo dentro dele, você vê a cidade romanizada, você vê vestimentas muito lembrando o Império Romano. Eu falei que dentro das coisas que me incomodaram no filme, eu comecei a falar e acabei me perdendo, uma das coisas que me incomodaram no filme foi a vestimenta do rei e do Arthur, que muitas vezes era muito moderna. Você olhasse e falava, tá, o rei tá de terno e gravata, parecia que ele tava com calça jeans, parecia que ele estava de calça... Sabe, parecia que os dois estavam com roupas muito modernas em relação ao restante do figurino da galera. Mas era mais para não gerar uma estranheza muito grande, né, do personagem com o público. E uma outra imagem que me incomodou muito foi quando o Arthur, criança, chega no barquinho na parte baixa da cidade de Camelot. E tem 3 mulheres com roupa muito colorida lavando roupa na beira do rio. E o resto da cidade é todo mundo meio bege, meio cinza. São roupas de pobres. E elas não lavam, são lavadeiras. Elas não têm motivo para elas estarem de roupas coloridas. Mas é que elas são... Não, pode escutar. Eu não entendi o que você falou. Não, depois eu falo. Ah, tá. Mas depois que a gente vai entender que essas mulheres estavam com roupas coloridas, porque são as prostitutas lá do bordel, né? Por isso elas estão com roupas coloridas. Eu ia falar isso agora. Até o penteado delas é diferente do resto. O penteado delas é diferente. Elas estão lavando, na verdade, as roupas íntimas delas e as roupas de cama, né? Elas não são lavadeiras, elas eram, na verdade, prostitutas. E a estrutura toda pensada para esse filme é muito fantasia. E é por isso que a gente vai ver aqui no popularzão, a galera mais popular, como eu falei aqui, vai gostar mais do filme do que a galera que senta para assistir e analisar o filme, como a gente fez, né? Então, quando você vai para plataformas mais populares, que você abre o Google, põe lá, Rei Arthur, a Lenda da Espada, aparece para você avaliar, todo mundo abre e acaba avaliando, né? Ninguém vai entrar lá no IMDb, vai entrar lá no Rotten Tomatoes e vai avaliar. É muito difícil alguém fazer isso. Então, por isso a gente vai ver que a pontuação no Google é de 86%, e no Rotten Tomatoes é 69%, e no IMDb é 67%, né? 6,7 de 10. E todas as críticas referentes ao filme é exatamente a questão do exagero na fantasia, né? Do exagero que foi dado à fantasia, à magia no filme. Sem muita explicação, né? O vilão, ele é vilão porque ele tem que ser mau, ele é aquele típico vilão Disney, né? Ele é vilão só porque ele é mau. Não tem uma explicação assim, ele é vilão... E é síndrome dos 2 irmãos que... Lembra o Thor e o Loki? Eu pensei nisso também. Tipo... O Uther é do Thor e o irmão dele, que eu não sei o nome dele até hoje. Você sabe? Eu não sei o nome dele. O tio lá. Você sabe ou não? Não sei. Era o Loki, que tinha inveja do irmão. É muito isso, é essa síndrome também. Achei isso também. Não, o Jude Law faz esse personagem mal, né? Muito bem feito. Ele é um cara que tá acostumado a fazer personagem mal, né? Um personagem dele que eu gostei, apesar de muita gente ter gostado, foi o Watson, né, do Sherlock Holmes. Ele faz com Robert Downey Jr. Mas o Charlie Hunnam, que é o Arthur, né, ele realmente convence como Arthur. Achei ele bem convincente como rei, pessoa que tem uma história de superação, como malandro no início, mas como uma pessoa que passa uma imagem boa. Fala. O que eu achei legal também é que, tipo assim, é um pouco óbvio. Você deve ter reparado isso também. O povo era todo mundo de cabelo escuro e olho escuro. E ele é branco, louro, quase... O cabelo dele é branco, com olho azul claro. Isso também faz ele se destacar no meio dos outros, entendeu? É aquela questão bela e linda de Hollywood de colocar o branco do olho claro, louro, sendo o ser superior, né? Sendo o melhor.
Apesar da cota pro chinês lá dentro do Ludus não ter o menor sentido, mas a gente tem que parar pra pensar isso. Os personagens mais gloriosos dos filmes americanos, blockbusters desse nível, que não tem uma produção afro-americana por trás, os personagens são assim, bem brancos, louros, do olho claro, né? Mas quando a gente tem uma produção afro-americana no fundo, os melhores personagens, a maioria dos personagens são negros, né? Basta observar os filmes que são produzidos pelos irmãos Wayans, por exemplo, são filmes de comédia bem escrachada, bem louca, mas os personagens todos são negros, né? Observar os filmes do Will Smith, os filmes do Ed Murphy, né? É porque eu assisti o Príncipe de Nova York 2 semana passada. Então, os Estados Unidos, Hollywood ainda tem muito preconceito embutido dentro da sua estrutura, né? Infelizmente. Mas pra gente fechar aqui, o que eu tenho a dizer sobre o filme é que é um filme legal, é um filme divertido pra assistir, tá? É um filme que você não tem que se atentar tanto à história, né? Porque a parte histórica dele, a gente debateu aqui hoje, não é real, né? É baseada numa lenda. E até a gente pode dizer, a história do Rei Arthur é real. A gente pode afirmar, a história do Rei Arthur é real. Agora, Arthur, como um rei, não é real. O personagem Arthur, a gente não tem ainda, de certa forma, uma confirmação que ele existiu. Mas a história do Rei Arthur tá aí. Ela existe. Já foi reinterpretada, refeita, reconstruída de inúmeras vezes. De diversas formas, de diversos tipos de mídia diferentes. Você quer falar alguma coisa, Luísa? O Rei Arthur não. Acho que pode dizer que pode ter sido um líder qualquer, nem necessariamente da região da Inglaterra, né? E eu no mais só uma indicação, mas você pode fechar se quiser e depois eu falo a indicação. Bom, recomendo o filme, claramente eu recomendo, para poder assistir por diversão, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre a história de Arthur, um pouco mais sobre a história dos 7 reinos da Inglaterra, a unificação da Inglaterra, a invasão viking na Inglaterra, a estrutura do povo celta nessa região e a cultura inglesa na Idade Média, a gente vai trazer outros episódios de podcast e material, seja em PDF, ou em artigo, ou em resenha no nosso site historiestudio.com.br. O link tá aqui na descrição, beleza? Mas mais pra frente, tá? Lembrando, semana que vem, possivelmente nós teremos a participação de outro estudante do terceiro ano, colega aí da Luísa, que é a Gabriela Baeta. Ela tá tentando ver se encaixa uma outra colega junto para que a gente possa fazer um programão que vai ser dividido em 2 partes entre a mitologia grega e a mitologia egípcia, tá? Que aí seria a Hoskin, a Amanda Hoskin. Mas a gente vai ainda estruturar para a semana que vem ver isso melhor, aproveitar que a gente tem esse feriado forçado no estado do Rio de Janeiro aqui, tá? Muito obrigado por todo mundo que assistiu e interagiu, principalmente o Pedro Morelli, que tá sempre com gente. E eu vou passar para a Luísa fechar o que ela tem para falar e a gente encerra a live. Vai lá, Luísa. Eu só tenho uma indicação, não sei se tá na Netflix, eu assisti quando tá na Netflix, a série chama Merlin. É uma produção, acho que foi gravada na metade, acho que na Austrália, outra metade na Irlanda e na Escócia. E o que eu acho legal é que são atores britânicos, escoceses e irlandeses. Inclusive a Guinevere, nesse seriado, ela é negra. Curioso. É uma atriz... Quê? Curioso. É a Angel Colby. Ela participou de outras séries da BBC, essa série da BBC, que é muito legal, e a Morgana, a Kate McGrath. Ela fez a Lena Luthor em Supergirl. Também legal. A série que você está recomendando é As Aventuras de Merlin. Não, é Merlin, só. Eu acho que eles traduziram. eu tô com pressentimento que eles traduziram para As Aventuras de Merlin. Não, em Portugal. Ah, é? Aqui é Merlin. É. Ah, tá. Não, porque eu tô vendo cartaz aqui agora na Netflix. Tem as 5 temporadas na Netflix. Para o pessoal que ficou na dúvida, tem as 5 temporadas dessa série na Netflix. Só tem ator bom, assim, Colin Morgan, Richard Wilson, Bradley James, o Sir John Hurt. Então, é essa série mesmo. Aqui na Netflix tá como Aventuras de Merlin. Eles mudaram. Eu lembro que ela chamava só Merlin. Boa, é grande, mas vale a pena.
Eu vou aproveitar, não sei se vai ser possível vocês encontrarem, que é algo muito velho e não teve muitas temporadas, não. Existiu a série Camelot há alguns anos atrás. Era uma série mais ou menos. Ela só teve uma temporada, é do canal Stars, do aplicativo Stars, né? Para quem tem a Amazon Prime Video, pode dar uma procurada lá para ver se acha no aplicativo do Stars, né? Aí consegue aquele descontinho maroto da Amazon Prime Video, ou pelo aplicativo da Amazon Prime Video. São só 10 episódios e mostra um pouco da vida do reino de Camelot, mostra um pouco da história do Arthur com a Morgana, né? Aqui no caso Morgan. Ela tem 79% de aprovação no Google. É uma série de 2011, já tem aí seus 10 anos. Eu particularmente gostei, apesar de achar uma série meio pra adolescente na época, né? 10 anos atrás eu já não era mais adolescente, né? Eu já tinha os meus 20 anos. Mas tinha na Netflix. Eu procurei aqui agora, mas não existe mais essa série lá. Ô, Moreira, só pra gente encerrar aqui, pra eu confirmar com você, o filme que você tá pedindo pra gente assistir é o filme do como é que chama esse homem? Meu Deus, do Sean Connery, com Richard Gere, do Lancelot, que é o First Knight, é o primeiro cavaleiro. É um filme velho, hein? Você recomendou um filme velho. Lancelot, primeiro cavaleiro, é isso que eu conheço. É um filme de 2h30 de 1995. Esse é um filme velho. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme há 500 anos atrás, não vou lembrar. Nem lembro mais. Então tem Sean Connery, que já morreu, e Richard Gere cabeludo. Não vou lembrar disso nunca. Bom, a gente pode até assistir posteriormente para falar sobre a história de Lancelot. A gente deixa para um momento mais à frente, depois que a gente já tiver passado por outras histórias, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado ao pessoal que está em casa escutando, ou que está no trabalho, ou que está no celular, em qualquer momento da vida. Muito obrigado à participação de todo mundo. Ok. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado, Morelli. Tchau, tchau. Para quem está aqui ao vivo, tem um ótimo final de semana, um ótimo feriadão forçado. Para quem está assistindo em casa, não se esqueça que nós temos os cortes toda segunda, terça e quarta-feira. Mesmo semana que vem tendo os feriados forçados, nós vamos ter segunda, terça e quarta os nossos cortes dessa live de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, Luísa.